class, how are you today? Como vocês estão hoje? Good morning, good afternoon, good evening, sejam bem-vindos. You're really welcome to my classes. Então, já vimos aí o Simple Present e o Simple Future. Vamos precisar deles para as próximas aulas, começando com a de hoje. Hoje vamos de condicionais, então zero conditional na cabeça. Are you ready? So, here we go. Nas conditional tenses, nós temos as seguintes. Eu tenho a zero conditional, a first conditional, a second conditional, a third conditional, e eu ainda tenho uma conditional que ela é mista. São condicionais. A galera da info, que está acostumada a usar o if para tudo na programação, deve lembrar que isso são condições. E a gente vê isso na língua inglesa. Então, a gente vai ter o if como nosso parceiro aqui para as nossas conditionals, especialmente. A zero conditional é usada para quê? Para quando? Eu uso para falar as coisas que geralmente ou sempre acontecem, coisas verdadeiras, e para dar conselhos. Vale ressaltar que se a gente parar para observar os usos da zero condition, estão muito próximos do uso do simple present. Porque eu uso o simple present para quê? Para falar de coisas que acontecem com frequência, coisas que são verdades científicas, coisas que podem ser comprovadas, e para falar de opiniões, gostos e o que mais? Sentimentos. Então, de um modo geral, a gente expõe nossa opinião e, inevitavelmente, essas coisas se casam perfeitamente, porque a gente usa para dar conselhos na zero conditional. A zero conditional, ela assume uma forma bem específica. Eu vou ter uma oração condicional e vou ter uma oração principal. Geralmente, as orações condicionais e principais vão ser separadas por vírgula, tá? Então, se a condicional vier na frente, eu separo elas por vírgula. Se a principal vier na frente, eu não separo elas por vírgula. Eu vou mostrar alguns exemplos mais para frente. A zero conditional, ela aceita as partículas if, when e unless como elementos de condicional. Então, se, quando e a menos que. São 3 tipos de opções para fazer condicionais na zero conditional. E eu vou ter o verbo da primeira oração no simple present. Na oração principal, o verbo ele pode estar no simple present ou na imperative form, que nada mais é do que o simple present sem sujeito. Então, a imperative form é o simple present, só que sem sujeito. Por isso que, geralmente, a gente só dá aula do simple present, que é a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Para ficar mais claro, vamos lá. Para falar de algo que sempre ou geralmente acontece. If I take the stairs, my legs hurt. Se, if, I take the stairs, I take. Eu peguei o verbo do jeitinho que ele é e botei ele lá, no simple present, porque a condicional, eu vou ter o elemento de condição, if, when ou unless, e o verbo condicional vai estar no simple present. Então, if I take the stairs, se eu pego as escadas, né, se eu subo as escadas, my legs hurt. Então, minhas pernas doem. Então, eu tenho a condicional e a principal, que é a consequência daquela condição. My legs hurt. Hurt também está no simple present. Então, as duas orações, elas utilizam o verbo no simple present. A diferença de uma para outra é que uma tem os elementos da condicional e o outro não tem. Já é a consequência daquela condição. Então, aqui eu vou ter uma oração condicional. Se a oração condicional vier na frente, eu vou separar a condicional da principal por uma vírgula, tá? A língua inglesa ela é muito econômica com vírgulas, mas nesse caso ela utiliza, tá? Eu uso zero conditional para falar verdades, né? Então, when water gets to 100 degrees Celsius, it boils. Então, when water gets to 100 degrees Celsius. Quando a água chega a 100 graus Celsius, ela ferve. Então, aqui eu tenho uma verdade científica.
A partícula de condição, when. O verbo está no simple present, na terceira pessoa do singular. Então, por que eu sei que ele está na terceira pessoa do singular? Porque o verbo, eu pego o verbo e acrescento um S. Então, aqui eu tenho simple present. E na segunda frase, que é a oração principal, eu também tenho terceira pessoa do singular, porque é it boils. Lá está o S. Então, aqui, a zero condition, inevitavelmente, vocês vão estudar conteúdos combinados, de condicional com o tempo verbal. Então, aqui, da mesma forma, eu tenho uma oração condicional, a vírgula que separa da oração principal. E eu tenho aqui a zero conditional usada para um conselho. Don't interrupt the meeting unless the boss calls. Olha aqui, eu tenho um imperativo. Porque alguns de vocês, professora, a senhora disse que o imperativo e o simple present têm a mesma forma. Isso. Olha aqui, don't interrupt. Forma negativa do simple present, só que sem o sujeito. Eu estou te dando uma ordem, you. Então, é como ele sempre vai concordar com you. You don't interrupt the meeting. Então, eu não uso you, porque é uma forma imperativa, não tem sujeito. Então, don't interrupt the meeting. Não interrompa a reunião. Unless, a menos que the boss calls. Então, o chefe chame. Simple present de novo. Prestem atenção aqui, que na oração aqui da zero conditional, que tem o conselho, a oração principal veio na frente. Vocês estão vendo? Se a oração principal vem na frente, nós não utilizamos vírgula. Porque o que vai separar a principal da condicional vai ser o elemento condicionante. No caso aqui, eu usei o unless. Se a principal vem na frente da condicional, o que separa as duas é o elemento que impõe a condição. Então, vai ser if, when or unless. Se a oração condicional vem na frente, eu pego, coloco a condicional e tome vírgula, para poder separar da principal. Senão, as duas orações iam se misturar. No caso da principal na frente, o elemento condicionante já marca a transição entre de uma oração para outra. Sei que muita gente vai ficar super confuso no início, mas é por isso que eu já disponibilizei os slides, porque tem a estrutura e tem os exemplos. Tem os exercícios, até no primeiro exercício eu coloquei um exemplo lá para vocês poderem selecionar e fazer igual. Vamos só dar uma revisadinha aqui no Simple Present, porque vocês já viram que tanto a oração principal quanto a oração condicional utilizam Simple Present. Então, é bom dar uma revisada. Lembrando que o imperativo utiliza a mesma forma, a mesma regra do Simple Present, só que sem o sujeito. Ele geralmente vai concordar com you. Então, a gente vai usar o auxiliar don't, ou seja, ou o do. Então, a forma do simple present e a do imperativo vai coincidir da mesma forma. Isso aqui é a mesma coisa que eu ministrei no simple present. Eu vou usar a mesma forma, só vai alterar na terceira pessoa do singular, em que eu acrescento um S, tá? Para he, she, it, lembrando, animais, objetos e lugares. Então, para ele, ela, animais, objetos e lugares, eu acrescento um S no verbo que vai vir junto. O acréscimo do S é para todos os outros verbos, mas verbos terminados em O, CH, SH, X, S e Z. Na terceira pessoa do singular, vai receber ES, no caso. Do vai virar das, teach vai virar teaches, wish vai virar wishes. Fix, que é o verbo consertar. Fixes, kiss vai virar kisses, buzz, buzzes. Verbos terminados em Y, lembrando que isso só vale se antes do Y vier consoante, nós retiramos o Y e acrescentamos IES. No caso de fly, vai virar flies. Study, studies. E temos os dois verbos irregulares que a gente também viu na aula anterior, que é o verbo to be e o verbo to have. No simple
present. O verbo to be vai ficar I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. E o to have vai manter a forma para I, you, we e they. Então vai ficar I have, we have, you have, they have. Só que na terceira pessoa do singular, ele altera. Então vai ficar he has, she has, it has. Lembrando que it é uma referência para coisas, animais e lugares, tá? Na forma negativa, a gente vai utilizar o auxiliar. Lembrando que o auxiliar é quem carrega tudo. No simple present, nós vamos ter variação do auxiliar. Por quê? A gente vai variar entre o do e o does. Por que does? Porque ele vai receber tudo. Então, aquela regrinha da terceira pessoa do singular vai cair em cima do auxiliar. Quem carrega a regrinha do S, do ES, vai ser o auxiliar. Então vai ficar do, vai virar das, porque termina em O. Então, a gente já viu tudo isso aqui. Professora, na forma imperativa, vai ser sempre don't. Na negativa, tá? A imperativo, que é uma ordem, eu vou usar o don't como auxiliar para, no caso do, né? Do com not, don't, para a forma negativa. No caso do verbo to be, vai ficar I am not, he is not ou he isn't, she is not or she isn't, it is not or it isn't. We are not, you are not, they are not. Ou they aren't, you aren't e we aren't. Então, assim, essas são as formas da negativa no simple present. Vamos ver aqui se vocês entenderam mesmo, tá? Vamos completar a sentença da zero conditional com os verbos dos parênteses. If you press that button, the light... Aí eu tenho o verbo come on. Então, se você pressionar aquele botão, a luz vai ligar. Como é que fica o verbo aí, gente? Vão pensando. Eu vou ler todas as alternativas para a gente poder responder juntos. It's easy to sleep if you... Aí a gente sabe que está na negativa porque tem not. Be stressed. The teacher gets angry if we... I not work hard. Então, essa também está na negativa. If I go on a boat, I always feel sick. His mother gets annoyed if he, o verbo to be, late. E aí, gente? Olha só, primeira oração. If you press that button, the light come on, né? Então, if you press that button. Olha só, if é a condicional, tá? Elemento de condição. Então, eu sei que essa primeira frase é a oração condicional, porque tem if. Terminou a condicional, vírgula. Aí, vamos lá. Então, a gente vai tratar da oração principal. A oração principal na zero conditional vai ficar em que tempo? Simple present. The light, a luz. Ok. Não é I, não é you, não é they, não é we. The light, a luz. A luz é ela, né, gente? É coisas, animais, lugares, coisas. Então, se é the light, a luz, então vai se encaixar na regrinha do it. It, a terceira pessoa do singular. Se é terceira pessoa do singular, eu pego o verbo e o que eu acrescento? S. Isso aí. S. The light comes on. It's easy to sleep if you not be stressed. Olha só. A frase não começou nem com if, nem com when, nem com unless. Se a frase não começou nem com if, nem com when, nem com unless, eu sei que essa primeira frase ela não é condicional, beleza? Então, significa que essa primeira oração é uma oração principal. Então, it's easier to sleep. Então, oração principal, é mais fácil dormir. If
you not be stressed. If, tá aí, começou minha condicional. Se você não estiver estressado, né? If, aí vamos lá. O verbo to be na negativa para you. Porque na afirmativa vai ficar you are stressed. Mas e na negativa? You are not stressed ou you aren't stressed. Então é simple present, gente. Aqui não tem erro. O legal da zero condition é porque é simple present na primeira ou simple present na segunda. Então é a mesma coisa para as duas, né? Então é muito mais fácil. Só tem que ficar ligado com o lance do verbo to be, porque ele não vai ter a mesma regra. O verbo to have também não. The teacher gets angry if we... Aí vamos lá. Not work hard. The teacher gets angry. Não começou com if, não começou com when, não começou com unless. Se não tem nenhuma dessas partículas de condicional, então ela não é uma oração condicional, ela vai ser oração principal. Então, a professora fica zangada, gets angry, if, agora sim começou minha condicional. Se we not work hard. Ok, simple present. Se fosse na afirmativa, eu só ia botar we work hard, acabou. Só que é na negativa. Então, we, aí eu vou precisar do auxiliar. Como é que fica com auxiliar? Do not work hard. Ou seja, contraindo vai ficar we don't work hard. No caso do simple present, a gente não usa o verbo to be como auxiliar. A gente usa o do como auxiliar para poder fazer a negativa. Tem que dar uma voltada lá na aula de simple present ou até aqui nesses slides que tá lá o auxiliar. O verbo to be é usado em outro tempo verbal, que eu nem trabalhei ele para a gente não confundir e não bagunçar a cabeça aqui. A gente está trabalhando com simple present. Então, para os presents, o auxiliar vai ser o do. Lembra? A gente tem que observar aqui verbo principal. Se tiver o verbo to be, a gente usa o to be. Se tiver outro verbo, a gente usa o outro verbo. A gente esquece que o verbo to be existe. Entenderam? Não confundam Chico com Francisco, tá? É diferente. Então, vamos lá. If I go on a boat, I always feel sick. Então, começou com if. If é condição. Então, a primeira frase eu já sei que é condicional. E a gente vai separar a condicional por vírgula da principal. Então, if I on a boat, vírgula. I always feel sick. Eu sempre me sinto doente, eu sempre passo mal. Então, aqui, eu acho que essa é a mais fácil. Porque o simple present, de modo geral, na afirmativa, eu só pego o verbo e repito ele. Então, vai ficar if I go on a boat. Vamos lá. His mother gets annoyed if he be late. His mother gets annoyed. A mãe dele fica irritada ou aborrecida. Tá. Tem if na frase? Não, né? Não tem when, não tem unless. Se não tem nem when, nem if, nem unless, significa dizer que essa não é a condicional, ela é a consequência. É a principal. Então, a mãe dele fica zangado. If, aí lá vem, vai começar a condição agora. He be late. Olha, aqui eu tenho o verbo to be. Se ele pedir o verbo to be, eu vou conjugar o verbo to be no simple present. Então, if he is late. E é isso aí. Entenderam? Então, treinem, façam atividades, ficarem com dúvida, perguntem.